No JBN de hoje, você vai ver que por conta do crescimento acentuado do número de mortes por Covid-19 no Brasil, o Ministério da Saúde decidiu criar 2 programas para aumentar a testagem no país. E no nosso comentário de hoje, a gente vai falar sobre o uso de máscaras em crianças. Será que pode? Será que não pode? Uma pediatra vai explicar direitinho para a gente. E hoje é Dia Nacional de Prevenção à Alergia, por isso a gente traz uma entrevista com uma especialista no assunto. E você vai ver também que começou hoje o processo de beatificação dos pais de São João Paulo II. Os detalhes a gente traz para você ainda nessa edição. O JBN de hoje já está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia desta quinta-feira, 7 de maio. O número de casos de coronavírus no Brasil vem crescendo a cada dia e, consequentemente, o de mortes também. Por isso, o Ministério da Saúde anunciou que vai aumentar os cuidados. E entre as estratégias que o governo pretende adotar está a ampliação dos testes na população. O governo brasileiro ainda enfrenta dificuldade para comprar testes. Atualmente, apenas quem apresenta sintomas mais graves é testado. A ideia é estender isso para os casos mais leves e também para quem já teve algum sintoma da doença. O objetivo do Ministério da Saúde é fazer o teste em 22% da população. Segundo os técnicos, isso vai permitir saber como o vírus se comporta no Brasil. Para isso, o governo decidiu implantar 2 programas, o Confirma Covid e o Testa Brasil. Dessa maneira, a estratégia denominada Diagnosticar para Cuidar, ela se baseia na implantação de 2 ações principais. Uma, nós estamos chamando do Confirma Covid. O Confirma Covid, ele utiliza como princípio o teste molecular, que é o teste que a amostra precisa ir para um laboratório, precisa de uma máquina para ser realizado. E o Testa Brasil é o teste da gotinha, que é aquela gotinha da ponta do dedo, do teste da ponta do dedo, que é o teste sorológico que avalia os anticorpos. Essa é uma estratégia nacional de vigilância epidemiológica e laboratorial, ou seja, não é só o teste. Nós estamos olhando também o padrão do vírus, características das populações afetadas, a distribuição dessas populações no território. Para implantar os programas apresentados, vai ser preciso ampliar a capacidade de processamento dos testes. Hoje, o país consegue realizar 2.700 por dia, mas o objetivo é alcançar os 70 mil. Segundo o Ministério, apenas com o aumento dos testes vai ser possível calcular a taxa de contaminação e a letalidade da doença no país com precisão. Diante dos números cada vez mais acentuados, ainda durante a coletiva no Palácio do Planalto, o ministro Nelson Taixe admitiu a necessidade de lockdown, ou seja, um bloqueio total das atividades em algumas partes do país. O que eu acho que é importante falar de novo, a gente conversar, é que a gente discuta as estratégias de acordo com a situação de cada lugar, para que a gente não generalize ser a favor ou contra o lockdown. Ele vai ser importante nos lugares onde a cidade tiver um momento muito difícil, de incidência alta, alta ocupação de leito, número crescente de pacientes chegando nos hospitais, infraestrutura que não conseguiu se adaptar. 10 estados concentram 90% das mortes por coronavírus no Brasil. 4 já decretaram lockdown: Maranhão, Ceará, Pará e Bahia. Os outros 6 estudam a possibilidade de adotar medidas semelhantes. São eles: Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Amazonas, Espírito Santo e Paraná. O Brasil é hoje o 6º país no ranking mundial de mortes pelo coronavírus, segundo um levantamento da Universidade Johns Hopkins. A recomendação do Ministério da Saúde é de que todos usem máscaras quando precisar sair de casa, mas há algumas restrições em relação às crianças abaixo de 2 anos. Confira no comentário de hoje com a pediatra Luciana Sintra. As recomendações atuais são para que todas as pessoas, ao saírem de casa, independente para onde estejam indo, que já saiam de casa usando as suas máscaras. Essas máscaras podem ser máscaras de fabricação caseira, de TNT ou de tecido, desde que possuam a gramatura adequada. Mas eu quero fazer um alerta muito importante, que é em relação às crianças menores de 2 anos. As crianças menores de 2 anos não
podem usar máscaras ainda. Por quê, doutora? Porque as crianças menores de 2 anos ainda não possuem habilidades nem coordenação motora adequada para reposicionar a máscara ou até retirar a máscara, caso essa máscara esteja colocada de uma forma errada, que esteja impedindo a sua respiração. E com isso elas podem vir a sufocar. Então nós não recomendamos máscaras de forma alguma para crianças menores de 2 anos. Mas você pode estar aí se perguntando, doutor, e como eu vou fazer se eu precisar sair e como que eu vou proteger meu filho? Então nós vamos dar algumas dicas. A primeira é só sair de casa se realmente for necessário com a criança. Se você tiver uma pessoa que possa ficar com a criança, o ideal seria deixá-los. Mas caso não tenha, você precisa sair com essa criança, a primeira coisa que você deve fazer é sempre manter uma distância de pelo menos 2 metros em relação a outras pessoas. Também quero chamar a atenção para as nossas mãos, a mão do cuidador, do pai e da mãe. Muitas vezes a gente encosta no balcão, encosta no celular, pega na maçaneta da porta, apaga uma luz, então nesse momento a gente pode estar se contaminando. Então é imprescindível lavarmos com frequência as nossas mãos, não só as mãos, como também até o nosso cotovelo. Se não tivermos a possibilidade de lavar com água e sabão, que seria a forma preferencial, a gente vai usar o álcool, sem problemas. Chegando em casa, trocar toda a roupa do corpo, de preferência tomar banho, ou lavar bem as mãos novamente. Os bebês que ainda ficam no bebê conforto, o que a gente pode fazer? Colocar uma mantinha, um cobertorzinho mais leve sobre o bebê conforto, não é sobre o rosto da criança, tá? Então você vai pôr o bebê conforto, vai cobrir o bebê conforto com essa manta, sendo que o bebê tem que ficar sempre à sua vista, você não pode cobrir e ficar com esse bebê conforto longe, você tem sempre que estar de olho verificando se essa criança está respirando adequadamente. Então nunca cobrir a face do bebê, tá certo? As crianças um pouquinho maior, que ainda não podem usar a máscara, sempre orientar para não ficar colocando a mão nas superfícies, encostando nas cadeiras, nos balcões e também não ficar tocando o próprio rosto, tá? Então pedir para as crianças não ficarem encostando nos seus rostinhos. E agora a gente confere as principais notícias do coronavírus pelo mundo. Veja. Em uma decisão sem precedentes, o sistema de metrô de Nova York interrompeu o serviço noturno para limpar vagões de trem. O sistema de metrô, que atravessa 4 dos 5 distritos de Nova York, fechou entre 1 e 5 da manhã, permitindo que as equipes desinfetassem o local. O metrô é o maior sistema de transporte de massa dos Estados Unidos. O país trabalha para combater a pandemia que já matou mais de 70 mil norte-americanos. Segundo o Conselho Internacional de Enfermeiras, pelo menos 90 mil profissionais de saúde em todo o mundo foram infectados com o Covid-19, em meio a relatos de escassez contínua de equipamentos de proteção. O diretor executivo do Conselho afirmou que a doença matou mais de 260 enfermeiros. A Organização Mundial da Saúde diz que seus 194 Estados-membros não estão fornecendo números abrangentes sobre as infecções dos trabalhadores da saúde, enquanto enfrentam a crise sem precedentes. A chanceler alemã Angela Merkel anunciou medidas para aliviar o bloqueio do coronavírus, dizendo que a primeira fase da pandemia passou, mas afirmou que ainda há um longo caminho a percorrer. A Alemanha entrou em confinamento em março para retardar a propagação do vírus. Sua taxa de reprodução está em queda há vários dias e Merkel disse que agora está consistentemente abaixo de 1, o que significa que uma pessoa com o vírus infecta menos que uma média de 1. Sua taxa de reprodução está em queda há vários dias e Merkel disse que agora está consistentemente abaixo de 1, o que significa que uma pessoa com o vírus infecta menos de uma outra pessoa em média. De acordo com as novas medidas, pessoas de 2 famílias poderão se encontrar e mais lojas serão abertas, desde que sejam adotadas medidas de higiene. Começou hoje em Cracóvia, na Polônia, o processo de beatificação dos pais de São João Paulo II. A Daiane Rodrigues chega agora para trazer os detalhes para a gente. Confira. Oi, Wilker, a ação acontece depois da entrega da documentação necessária para o procedimento na Cúria Metropolitana. São relatórios de investigação, testemunhos e história relacionadas aos servos de Deus que deram testemunho de santidade em vida. O parecer positivo para a beatificação foi da Conferência Episcopal Polonesa, em outubro de 2019, e aprovado pela Congregação das Causas dos Santos, em Roma. Agora eles vão ser avaliados separadamente para ver se encaixam aos critérios da Igreja.
Lembrando que o pedido foi feito pelo arcebispo da Cracóvia, em comemoração ao centenário de aniversário de São João Paulo II, que acontece no próximo dia 18. É com você no estúdio. Obrigado, Daiane, obrigado pela participação. E agora a gente vai para o intervalo e a seguir nós vamos acompanhar uma entrevista sobre alergias, assunto que gera muitas dúvidas em várias pessoas. É daqui a pouco. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar e a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. No Dia Nacional de Prevenção à Alergia, o jornal Boa Notícia traz uma entrevista com uma especialista no assunto. Na nossa conversa, ela orientou sobre os cuidados e os alertas para os possíveis casos de alergia. Acompanhe. E como todo mundo tem algum tipo de dúvida sobre alergia, hoje a gente convidou aqui para falar com a gente a doutora Lorena de Castro Diniz, que é médica, alergista e imunologista. Muito obrigado por falar com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. Eu queria que a senhora começasse falando o que acontece com o nosso corpo quando a gente tem algum tipo de reação alérgica. Bom, a alergia ela é um mecanismo de reação exagerada do nosso sistema imunológico, onde frente a uma substância que a gente denomina de antígeno, que pode ser uma poeira, um fungo do ar, um alimento, um medicamento, o organismo ele começa a desenvolver uma cascata de reação inflamatória exagerada, de uma reação exagerada do sistema imunológico, levando aos sintomas. Os inchaços, espirros, falta de ar, escorrimento do nariz, empolação do corpo e até a mais grave das reações, que é a reação anafilática. Quais são os tipos mais comuns de alergias? Bom, o tipo mais comum são as rinites alérgicas. As rinites alérgicas, elas são sinais e sintomas desencadeados pelas mucosas nasais e ocorrem os sintomas de escorrimento, entupimento do nariz, espirros em salve, aqueles espirros que a pessoa começa e não para, e a coceira no nariz. E a rinite alérgica, ela pode evoluir são crises recorrentes, né? Assim, o paciente que tem a rinite alérgica é aquele paciente que chega e fala, eu só vivo gripado, né? Ninguém vive gripado. Então, se essa gripe está estendida, assim, mais de 7 dias ou acontece várias vezes no mês, isso provavelmente não é uma gripe, e sim uma rinite alérgica que ela não está controlada. A gente sabe que existe alergia que são fracas, as pessoas conseguem ter uma vida normal com elas e outras que são mais fortes. Qual é o sintoma que merece atenção, que a pessoa precisa procurar um alergista quando ela tem? Principalmente quando esses sintomas, eles atrapalham a qualidade de vida. Então, um sintoma, eu acordei, dei um espirro e aquilo ali não me incomodou. Mas eu não estou conseguindo dormir, eu estou dependente de um descongestionante nasal para dormir. Aquele paciente que também ele anda com descongestionante nasal na bolsa, debaixo do travesseiro, dentro do carro, e ele se torna dependente daquele descongestionante nasal. Então, aquela obstrução, ela está afetando, esse entupimento do nariz, está afetando o sono e está interferindo, às vezes, no trabalho, nas atividades escolares, no humor, né? Porque a pessoa que não dorme direito, ela acorda totalmente ou agitada ou sonolência, alterando esse humor, alterando a concentração, interferindo no trabalho ou nas atividades escolares. Então, esse é um tipo de paciente que deve procurar um tratamento, porque a doença alérgica ela não tem cura, mas ela tem tratamento e tem controle para melhorar essa qualidade de vida. Ou uma empolação que não para de acontecer, né? Não é aquela, eu comi alguma coisa, empolei e no outro dia eu estava bem. Mas existe a urticária crônica, que o paciente empola todos os dias, é uma empolação persistente. Então, esse tipo de alergia o paciente também deve procurar um alergista. Ou aquele paciente que ele tem uma hipersensibilidade a uma determinada substância e tem o choque anafilático, que é o risco de vida. A senhora disse que não tem cura,
alergia não tem cura. Quais são os tratamentos disponíveis para a pessoa que sofre com alergia? Bom, primeiramente, ele tem que se afastar do que ele, de fato, já sabe que é alérgico. Um ácaro, uma poeira. Então, a higiene ambiental é fundamental nesse processo. Então, evitar cortina, tapetes, objetos que acumulam poeira, fazer a limpeza de casa só com pano úmido, não usar vassoura, trocar a roupa de cama pelo menos 2 vezes na semana, o travesseiro a cada 6 meses, colocar capa anti-ácaro, capa no colchão e no travesseiro. Os animais domésticos, se tiver, dar banho com frequência, pelo menos 1 vez por semana. Isso já ajuda muito, o que a gente chama de higiene ambiental. Se for uma alergia alimentar, ter o cuidado de não comer aquele alimento, que é suspeito, que é provável. E afastando isso, a gente já tem 50% de controle dos sintomas. Depois disso, aqueles pacientes que têm sintomas persistentes, alergia persistente, a gente tem tratamentos com antialérgicos, corticoides tópicos, nasais ou inalatórios, para o pulmão. E o tratamento que a gente fala que melhora, assim, que controla a raiz do problema, é a imunoterapia. A imunoterapia, que as pessoas chamam de vacina para alergia. Na verdade, não é uma vacina, é um tratamento que chama imunoterapia, mas a imunoterapia ela é para aqueles casos que não controlam com tratamento clínico, com a higiene ambiental, de sintomas persistentes. Não é indicado para todas as alergias e para todos os pacientes. Só para os casos mais graves. Mais graves e persistentes. Entendi. Então é isso, muito obrigado por vir aqui tirar essas dúvidas. Eu sei que muitas pessoas tinham dúvidas sobre esses assuntos, sobre alergia. Muito obrigado por vir aqui esclarecer essas perguntas para a gente. Doutora Lorena de Castro Diniz, alergista e imunologista. Obrigada, eu que agradeço. E agora a gente vai conferir as principais notícias do Papa Francisco. Quem vai trazer as informações para a gente direto de Roma é o nosso correspondente Silvonei José. Acompanhe. Alô, amigos da TV Pai Eterno em todo o Brasil. A fé é um grito. A falta de fé é sufocar aquele grito. É como um silêncio. A fé é um protesto contra uma condição dolorosa da qual não entendemos o motivo. A falta de fé é aceitar viver uma situação à qual nos adaptamos. A fé é a esperança de ser salvo. A falta de fé é habituar-se ao mal que nos oprime. Na audiência geral de ontem, quarta-feira, realizada na Biblioteca do Palácio Apostólico por causa da pandemia de coronavírus, o Papa Francisco iniciou um novo ciclo de catequeses, desta vez dedicado à oração. A oração é o respiro da fé, é a sua expressão mais apropriada. Como um grito que sai do coração de quem acredita e confia em Deus, disse o Papa, convidando a pensar na história do cego Bartimeu, que ficava sentado na rua pedindo esmola na periferia de Jericó. Não é um personagem anônimo. Ele tem um rosto, um nome, Bartimeu, o filho de Timeu, disse o Papa, que ouve falar que Jesus passaria por ali e faz de tudo para encontrar Jesus. Esse homem entra nos evangelhos como uma voz que grita com toda a força. Ele não vê, ele não sabe se Jesus está perto ou longe, mas entende isso através da multidão que, a um certo ponto, aumenta e se aproxima. Mas ele está completamente sozinho, ninguém se importa com ele. E o que Bartimeu faz? Grita. Usa a única arma que tem, a voz. Começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. O Papa frisou que os seus gritos insistentes incomodam e muitos o repreendem, dizendo-lhe para ficar quieto. Bartimeu não se cala. Pelo contrário, grita ainda mais forte. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Essa expressão, disse o Papa, filho de Davi, é muito importante. Significa o Messias. É uma profissão de fé que sai da boca daquele homem desprezado por todos. Jesus escuta o seu grito. A oração de Bartimeu toca seu coração, o coração de Deus, e as portas da salvação se abrem para ele. Jesus o chama, ele se levanta e aqueles que antes lhe disseram para ficar calado, agora o conduzem ao Mestre. Jesus fala com ele, pede para que expresse o seu desejo e então o grito se torna um pedido. Mestre, eu quero ver de novo. Jesus lhe diz, vai, a tua fé te salvou.
O Senhor reconhece a força de fé daquele homem pobre, indefeso, desprezado, que atraiu a misericórdia e o poder de Deus. A fé é ter duas mãos levantadas, uma voz que grita, implorando o dom da salvação, disse o Papa, recordando que o Catecismo da Igreja Católica afirma que a humildade é o fundamento da oração. O Papa concluiu sua catequese ontem dizendo que os cristãos não apenas rezam, mas partilham o grito da oração com todos os homens e mulheres. Segundo Francisco, o horizonte ainda pode ser ampliado, pois Paulo afirma que toda a criação geme e sofre as dores do parto. Os artistas, muitas vezes, se tornam intérpretes desse grito silencioso que preme em toda a criatura e emerge no coração humano, porque o ser humano é um mendigo de Deus. No final da audiência geral de ontem, o Papa fez mais um apelo. Fez um apelo em prol dos trabalhadores agrícolas, dentre os quais muitos migrantes duramente explorados. Por ocasião do dia 1º de maio, disse Francisco, que recebeu várias mensagens sobre o mundo do trabalho e seus problemas. Fiquei particularmente impressionado, disse o Papa, com aquele dos trabalhadores agrícolas, entre eles muitos migrantes que trabalham nas regiões rurais aqui da Itália. Infelizmente, muitos são extremamente explorados. É verdade que a crise atual afeta a todos, mas a dignidade das pessoas deve sempre ser respeitada. É por isso que uno a minha voz, disse o Papa, ao apelo desses trabalhadores e de todos os trabalhadores explorados. Que esta crise nos dê a oportunidade de tornar a dignidade da pessoa e do trabalho o centro da nossa preocupação. Já na missa de ontem, na Casa Santa Marta, no Vaticano, o Papa dirigiu o seu pensamento aos agentes dos meios de comunicação. Portanto, a todos nós que nesse tempo de pandemia trabalham e correm muitos riscos. Na homilia exortou a deixar-nos iluminar por Jesus, as trevas que temos dentro de nós, os vícios, o espírito mundano, a soberba, para que sua luz entre e nos salve. Não tenhamos medo do Senhor. É muito bom, é manso, é próximo de nós. Veio para salvar-nos. Não tenhamos medo da luz de Jesus, disse Francisco. E ainda ontem o Papa fez nomeações para o Brasil. Francisco aceitou a renúncia ao governo pastoral da Diocese de Guarapuava, no estado do Paraná, apresentada por Dom Antônio Wagner da Silva. Natural de Luz, Minas Gerais, o prelado era o 4º bispo atuando na diocese desde 2003. O pontífice então nomeou como novo bispo para Guarapuava Dom Hamilton Manuel da Silva. Dom Hamilton era bispo auxiliar da Arquidiocese de Curitiba. Ainda ontem o Papa nomeou bispo da Diocese de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, Dom Luiz Antônio Lopes Ritt, que era bispo auxiliar de Niterói. A Dom Wagner, o agradecimento pelo seu trabalho prestado ao povo de Guarapuava. Como sempre disse, meu bispo. E Dom Hamilton, agora meu bispo, e Dom Luiz Antônio, a nossa oração pela nova missão que estão para começar. De Roma, para a TV Pai Eterno, Silvanei José. Obrigado, Silvanei, obrigado pela participação. E esse foi o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã, sexta-feira, a gente está de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Até lá.